Olha, gente, vamos emendar direto e já vamos convidar o grupo de advogados, Dr. Gustavo Rocha, Dr. Paulo Pinto, Dr. Leonardo, né? Dr. Leonardo, e para que possam estar aqui à mesa, Dr. Gustavo Rocha, Dr. Paulo Pinto e o Dr. Leonardo. Aspectos da reforma eleitoral, com ênfase na propaganda eleitoral, casos práticos, né? Então, os três advogados estarão aqui à disposição, que todos possam fazer silêncio, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre essa questão aí da propaganda eleitoral, que é muito importante para todos nós. A UVP agradece a todos e vamos continuar aqui, porque após esse momento nós teremos o almoço, né, Oswaldo? Só após. Ó, gente, após o almoço aqui no hotel, no restaurante do hotel mesmo, tenha paciência, que é melhor a gente emendar. Para a tarde vocês ficarem livres. Não é beleza assim? Aproveite os três companheiros advogados, conhecedores da lei também, para fazer as perguntas que vocês quiserem aí com eles. Eles são advogados competentes, tenho certeza. Não conhecia eles, conhecia há poucos dias, há uns 8 ou 10 dias atrás, mas tenho certeza que vocês vão ficar altamente satisfeitos. Ok, muito bem. Vamos então, a Glória permanece na mesa, né? Doutor Gustavo Rocha, doutor Paulo Pinto, doutor Leonardo, fiquem à vontade para tratar sobre a questão da reforma eleitoral com ênfase na propaganda, casos práticos. Bom dia a todos, ou boa tarde, né? Passamos já do meio-dia. Queria inicialmente cumprimentar o presidente da União de Vereadores de Pernambuco, Josinaldo Barbosa, a quem cumprimentamos os demais componentes da mesa, e de início agradecemos o convite, que muito nos honra. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores prefeitos, senhoras prefeitas, demais presentes e demais autoridades. Inicialmente queria nos apresentar dizendo que somos titulares de escritório de advocacia em Recife, com atuação específica no campo eleitoral, administrativo e constitucional, e com ênfase também em atuação junto ao Tribunal de Contas do Estado. Iremos hoje trocar ideias com vocês, participar desse debate, com o Dr. Paulo Pinto, que já atuou como auditor do Tribunal de Contas do Estado, como procurador do Ministério Público de Contas e atualmente exerce o cargo de procurador da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Iremos também contar aqui com o Dr. Leonardo Vigolvino, que é advogado militante na área eleitoral e assessor parlamentar. Além de mim, Gustavo Rocha, que também atua nessa área. Os debates já foram exaustivos, né, desde o dia de ontem, e confesso a vocês que nossa missão se tornou facilitada diante do brilhantismo da palestra ofertada há pouco pelo Dr. Henrique. O que nos leva a crer que vocês queiram tratar nesse momento de casos mais práticos, né? Além de só ficar ouvindo doutrinas, leis, enfim, e é isso que nós nos propomos aqui. Apesar disso, faremos uma leitura sistemática da reforma eleitoral, porém pensando algumas coisas que nós elegemos vitais nessa eleição e que pensamos que interessam a vocês de forma mais efetiva, né? Então nós falaremos também um pouco de propaganda eleitoral, né, voltada para essa questão de rede social, que é uma coisa que está muito em voga nos dias de hoje, né? Falaremos também de questão que eu acho que esse tema ainda não foi tratado, da questão de inelegibilidade em virtude de rejeição de contas, né? E um outro tema também que eu acho bastante conveniente ser tratado é a questão da quantidade de vagas, né, a ser determinado pela Câmara de Vereadores. Enfim, feitas essas considerações iniciais, né, nós, em virtude do adiantado da hora, como dito, procuraremos ser o mais sucinto possível e tão logo terminemos, nós abriremos para os debates. Eu passo a palavra agora para o doutor Leonardo. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou ficar em pé, peço licença. Em nome da vereadora Glória, eu saúdo todos aqui presentes e todas presentes. Bem, minha gente, eu vou ficar aqui em pé
diante do que o doutor Gustavo falou, não adianta a gente estar se prolongando. Então vamos tentar ser o mais específico possível para a gente poder tratar temas que realmente no dia a dia da campanha de vocês vai dar certo. Então o que é que a gente vai tratar hoje? A gente vai falar hoje sobre rede social, né? Quais são os impactos que a nova legislação e a reforma fez para que facilitassem a vida de vocês no tocante a poderem expor as ideias do candidato, né? A gente viu agora há pouco que cada vez mais está ficando restrito o ato de propagar, o ato de divulgar as suas ideias, o ato de vocês estarem expondo isso. Ocorre que, ao mesmo tempo, o legislador, nessa nova reforma eleitoral, ele estabeleceu o seguinte, peço licença para ficar de costas para vocês aqui, Prata. Então, o que é que aconteceu? Se a gente for pegar o artigo 36A da 9504/97, ele estabeleceu o quê? Que não seria mais propaganda antecipada a divulgação pessoal das suas ideias, dos seus princípios, enfim, todo um rol que se põe no 36A não é mais vedado como propaganda antecipada, certo? O que é que nos deixa a gente pensar? Que durante esse período pré-eleitoral vocês vão ter a oportunidade de fazê-lo, contanto que não se peça voto, que já foi dito aqui pelo doutor Henrique. Então, existem inúmeras formas de a gente estabelecer isso. Quando a gente vai tratar propaganda, a propaganda, ela no sentido amplo, é o ato de você estar expondo, de você estar revelando a sua ideia. E acredito que tenha sido muito correta a reforma eleitoral, muito embora também eu tenha críticas do que vem sendo feito, essa coisa de restringir ainda mais, é como se a gente não tivesse como passar para o eleitor aquilo que a gente pensa, aquela história de meio metro quadrado é um negócio absurdo, mas ao mesmo tempo a internet hoje ela dá oportunidade para que o candidato se utilize de forma muito inteligente desse meio. Tem um dado interessante que a Anatel revelou em 2015, que diz que em torno de 148 milhões de pessoas no Brasil, no universo de pouco mais de 200 milhões de habitantes, utilizam a internet. Então percebam a capacidade que vocês têm de expor, de propagar a ideia de vocês, certo? E ainda mais, já que a campanha foi diminuída para 45 dias, que também eu achei outro absurdo ter sido feito isso, a gente vai, se a gente pensar direitinho, a gente vai poder expor nossas ideias fora do período eleitoral, sem pedir voto, nessas redes sociais, minha gente. É fundamental que vocês saibam utilizar isso. Até porque a diferença de expor suas ideias no período eleitoral e de irregularidade também tem sido entendido pelo TSE como ato doloso de improbidade administrativa e, consequentemente, como ensejador da inelegibilidade do candidato. Aqui eu repito mais uma vez, também teremos que observar, no caso concreto, se esse descumprimento não aconteceu de forma culposa, como, por exemplo, uma falha de interpretação, e outras situações que podem ensejar que aquele ato tenha sido, na verdade, culposa. Bom, aí vão outros casos. Dispensa de licitação, não aplicação do mínimo no ensino, e aí também a não aplicação do mínimo na saúde. Por fim, algumas situações que o TSE entendeu, e aí para reforçar essa questão de que tem que ser ato doloso de improbidade. Então, são algumas situações que, apesar das coisas terem sido rejeitadas, apesar da irregularidade ser naturalmente sanável, mas a Justiça, debruçando sobre a situação concreta, entendeu não haver dolo do gestor. Pelo caso ali elencado, é a questão das verbas de gabinete. Isso foi um precedente aqui de Pernambuco. Houve o pagamento de despesas de alimentação com verba de gabinete.
as contas foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas e o candidato foi impugnado em função dessa rejeição de suas contas. E, obviamente, muito bem defendido, se demonstrou, no caso concreto, que essa irregularidade não foi oriunda de má-fé, de desonestidade ou de intenção de causar dano ao erário. Então, é isso que se tem que observar. Sempre o caso concreto, sempre a demonstração de que, apesar de ter havido a falha, ela não foi dolosa, ela não foi de má-fé. Outra situação, a gente acabou de ver que as irregularidades em licitações, em tese, configuram o ato doloso de improbidade administrativa. Só que nesse precedente específico lá de São Paulo, o TSE entendeu, apesar de haver irregularidades nas licitações, essas irregularidades foram não dolosas e, por conta disso, deferiu o registro da candidatura do cidadão. Esse outro caso é uma situação que envolvia o recebimento por parte de servidores de gratificações indevidas. O Tribunal de Contas, ao fiscalizar, entendeu que se pagou gratificações a determinados servidores sem base legal para tanto. A situação foi levada para o registro de candidatura e, nessa situação específica, se conseguiu demonstrar que, apesar do pagamento efetivamente ter sido irregular, naquele caso não havia o dolo do gestor. Foi um pagamento motivado por uma interpretação equivocada da legislação. Muitas vezes, pagamento esse feito com apoio em parecer jurídico dos assessores jurídicos da Câmara Municipal. Então, reforçando a ideia de que tem que se observar o caso concreto e tem-se que, no momento apropriado, que é o registro da candidatura, efetuar a demonstração de que aquela rejeição de contas não se deu por ato doloso de improbidade administrativa. Bom, a gente poderia ficar aqui falando 2, 3 dias sobre esse tema, porque ele tem muitas particularidades, tem muitas situações. Tem a questão, por exemplo, da suspensão da inelegibilidade através de uma ação na justiça por liminar.